Olá, eu sou a Dani Botelho, análise do comportamento, e hoje eu trago mais uma aula sobre aba de qualidade. Vou falar um pouquinho sobre os agentes de ensino e como a intervenção deve ser. Primeiro, nós trabalhamos com o modelo de 3 agentes de ensino. Nós temos o supervisor, o coordenador e o aplicador. Gente, tem que seguir esse modelo. Por que, Dani? Porque isso é um dos aspectos que garante a qualidade do serviço, que garante a qualidade da intervenção. Ah, mas por quê? Porque cada agente de ensino tem uma qualificação, um nível de qualificação diferente. O aplicador, por exemplo, é exigido do aplicador ter segundo grau completo e um curso livre de 40 horas sobre aba. Do coordenador, ele já precisa de ter uma pós-graduação em aba. E o supervisor, um mestrado ou doutorado em aba. Dani, mas de onde você está tirando isso? Hoje em dia, nós já temos uma certificação brasileira em aba e essas informações são de lá. Vou deixar o link aqui nos comentários para quem não conhece ainda sobre essa certificação. Mas é assim também que eu que moro nos Estados Unidos, sou analista do comportamento nos Estados Unidos, é assim também o modelo que a gente tem de supervisor, coordenador e aplicador. Seguindo as mesmas regras, aplicador com segundo grau completo e um curso de formação de 40 horas, coordenador com uma especialização em aba e supervisor com mestrado ou doutorado. Por isso, gente, que não tem como você, como família, apesar, eu entendo a questão do curso, de muitos profissionais cobrarem o olho da cara, mas por mais que o seu aplicador você consiga uma pessoa que é ótima no que faz, ele ainda não tem a formação para que ele também trabalhe como supervisor. Então, o ideal é que a família tenha um aplicador ou AT, quem vai estar diretamente com seu filho, sua filha, mas que essa pessoa tenha sempre o apoio, trabalhe sempre sob supervisão de um analista do comportamento. Nós temos também 2 modelos de intervenção, que é a intervenção focada e a intervenção abrangente. Dani, quem decide isso? Quem decide isso são as necessidades do aprendiz, do cliente, do seu filho, sua filha. Então, vai ser a partir da avaliação de habilidades do meu aprendiz que eu vou saber se a intervenção vai ser focada somente em algumas áreas do desenvolvimento ou se a intervenção vai ser abrangente, se eu vou focar em múltiplos domínios e, consequentemente, esse indivíduo vai ter horas maiores de terapia. Então, eu não escolho sem antes ter avaliado o meu aprendiz se a intervenção vai ser focada ou abrangente, porque essa avaliação que vai me falar quais são os pontos fortes, se tem excessos comportamentais, quais são as habilidades que ele não tem ainda, mas que são importantes. E a partir daí, eu consigo determinar se vai ser uma intervenção somente focada em algumas áreas ou se vai ser uma intervenção mais abrangente. Dani, e onde a sessão, a terapia pode ser feita? Gente, em qualquer lugar, onde aquele indivíduo estiver, onde ele frequentar, nós podemos fazer a intervenção. Exemplo, eu tenho cliente que eu atendo na clínica, na escola, em casa, no parquinho, no cinema, no shopping, no supermercado, no médico, onde vai fazer diferença na vida do meu aprendiz e, consequentemente, de sua família. Então, não tem que ser só na clínica, não tem que ser só em casa. Se o meu aprendiz, por exemplo, está tendo dificuldade indo ao médico, no médico, onde que eu vou ter que trabalhar essa dificuldade que ele tem? Eu posso trazer alguns elementos do médico para casa ou para a clínica para a gente começar a trabalhar isso? Posso sim, mas eu tenho que ir lá para observar o que está acontecendo, que eu tenho que ir lá para ensinar, para ajudar o meu cliente naquele ambiente com determinada dificuldade que ele está tendo. A mesma coisa, se é no parquinho, eu tenho que ir lá no parquinho primeiro para observar
avaliar e depois para ajudá-lo com as ferramentas que ele precisa para ter sucesso naquele ambiente. E tem limite de idade, Dani? Já respondi várias perguntas aqui. Não, não tem. Vocês estão vendo aqui na foto, né? Desde o bebezinho até o vovozinho. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, minha cliente mais novinha acabou de fazer 2 anos, mas eu peguei ela com 1 ano e meio. E o mais velho que eu tenho, trabalho com os adultos, também adolescentes adultos, eles estão para fazer 21 anos. Alguns começaram desde pequeno com aba, alguns começaram mais velhos. Isso vai depender de cada um, da necessidade de cada um, de quando cada um recebeu o diagnóstico, mas não tem limite de idade. E como funciona a intervenção? Eu gosto de dividir a intervenção em 4 partes. Primeiro, eu tenho o processo de avaliação, que é o meu processo de avaliação inicial, onde eu vou conhecer a família, vou conhecer sobre o aprendiz, sobre os pontos fortes, sobre as dificuldades. A partir dessa avaliação, eu monto o meu PEI, o meu plano de ensino individualizado, com as habilidades que eu vou ensinar de acordo com as necessidades do meu aprendiz. Terceiro, eu tenho avaliação funcional comportamental, que vai depender dos comportamentos interferentes do meu aprendiz. Se ele apresenta esses comportamentos que estão em excesso, eu vou fazer essa avaliação que vai focar nesses comportamentos. Aí eu consigo começar a minha intervenção. Por quê? Porque eu já tenho a minha avaliação e dessa avaliação eu consegui montar o meu PEI ou o meu PIC. Mas aí o que acontece? Eu comecei a intervenção e agora eu tenho que saber se aquela intervenção está funcionando ou não, se existe um progresso ou não. E é por isso que eu faço uma reavaliação, que acontece de 6 em 6 meses. Ela pode ser anual também, mas eu sigo essa reavaliação de 6 em 6 meses. Então, eu fiz minha avaliação inicial e depois de 6 meses faço uma nova avaliação para medir todo o progresso do meu aprendiz dentro daqueles 6 meses. Dosagem de supervisão. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente segue mais ou menos uma regrinha de que a cada 10 horas de intervenção, 2 horas serão de supervisão. 20% das horas de intervenção serão de supervisão. Como funciona isso na prática? Se meu cliente tem 20 horas de terapia, são 20 horas de sessão, de segunda a sábado, são 4 horas por dia. 20% dessas 20 horas serão de supervisão direta. Então, 20% de 20 horas serão 4 horas de supervisão que eu tenho que fazer semanalmente. E o número de casos? O número de casos, nós seguimos algumas recomendações de acordo com a estrutura, o modelo de intervenção. Então, se eu tenho supervisor, coordenador e aplicador, eu, como supervisora, consigo ter um número maior de casos. Por quê? Porque eu tenho o apoio do coordenador. Mas se eu, por exemplo, não trabalho com coordenador. O modelo que eu sigo é supervisor e aplicador. Então, não tem como eu ter muitos casos. Posso até ter, gente, mas não é a mesma qualidade. Por quê? Porque eu não vou ter tempo na semana de atender a necessidade de supervisão de todos aqueles clientes. Então, a gente tenta, sim, limitar o número de casos para que o supervisor consiga fazer tudo o que ele tem que fazer, porque a gente tem a supervisão direta na frente do cliente, mas tem também a supervisão indireta, que é a supervisão que a gente chama de invisível, onde a gente não está na frente do aplicador, na frente do cliente. Então, somando essas horas, tem um limite máximo de horas na semana que a gente consegue atender, que a gente consegue fazer com qualidade. Mas mesmo tendo essas recomendações, eu gosto de deixar bem claro que, primeiro, nós não temos no Brasil ainda um número suficiente de coordenadores e supervisores. Então, vai ser comum da gente ver supervisores, coordenadores com muito mais casos do que, às vezes, até eles conseguem atender.
pela falta desses profissionais. Então isso é uma coisa que com o tempo vai mudar. A partir do momento que a gente tem mais formações de qualidade e consegue ter mais profissionais, com certeza isso vai mudar. Outra coisa, nós não temos a profissão de analista do comportamento no Brasil. Então, apesar da gente ter essa certificação brasileira, a gente não tem nada que regulamenta a profissão. Então, isso também não ajuda para a gente ter muitos profissionais que se dizem especialistas. Mais uma vez, eu até brinquei, que é um profissional que se diz especialista, mas que não sabe nem procurar um artigo científico. E o problema não é saber, porque ninguém nasce sabendo, eu também não sabia. O problema é eu falar que eu sou especialista em alguma coisa, não saber fazer isso e nem ir no Google, por exemplo, no YouTube tentar aprender. Então, esse é o problema de não saber. Então, voltando, não é uma profissão, não temos um órgão que regulamenta. O que eu tento, como eu trabalho aqui nos Estados Unidos e no Brasil, o que eu tento trazer é o modelo que funciona aqui, que pode ser replicado no Brasil, que pode funcionar, claro, com as adaptações culturais necessárias. Mas o mais importante é você saber, seja você pai, mãe ou profissional, que a gente precisa o mínimo de qualidade possível, a gente precisa seguir alguns elementos para que realmente a intervenção funcione, porque senão, ao invés de ajudar, a gente acaba, infelizmente, atrapalhando o nosso cliente, o nosso aprendiz. E para a gente resumir, falei com vocês sobre os agentes de ensino, supervisor, coordenador e aplicador, sobre os modelos de intervenção, focada e abrangente, sobre os lugares onde a gente pode realizar a terapia, sobre o limite de idades, sobre os 4 pontos principais da intervenção, sobre a dosagem de supervisão e do número de casos. E para finalizar essa aula, eu gosto muito dessa frase, mas se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu dissemino realmente uma aba com qualidade, com compaixão, com respeito, com assentimento, com dignidade. E eu tenho certeza que se você, como pai, quer aprender um pouquinho mais sobre essa ciência que ajuda tanta gente, você vai aprender muito lá no meu Instagram e como profissional também você vai ter um crescimento muito grande. Ter uma atitude positiva e otimista é essencial para quem quer ensinar indivíduos com autismo. Essa área não é para qualquer um. Exige paciência, muita calma, exige persistência. Foi a área que eu escolhi para minha vida, que eu amo de paixão, e eu tenho certeza que a partir do momento que você conhece mais sobre aba de qualidade, você também vai se apaixonar. Até a próxima aula. Tchau!